Cariri Records. Tem comigo que eu te levo nos meus versos. Tem motivos pra sorrir, eu não esquento e sei que se a vida tá difícil, amanhã pode ser melhor. Cariri Records. O VEM volta agora com um debate sobre as políticas públicas voltadas para o meio ambiente e projetos realizados por escolas e instituições com o tema em questão. É o VEM Dizer. E na discussão da temática de hoje, estamos aqui com o superintendente da Autarquia Ambiental, o senhor Heraldo Oliveira. Boa tarde, senhor Heraldo. Boa tarde, cumprimento a todos. A gente queria começar esse debate, nessa conversa, na verdade, falando um pouco sobre as questões ambientais, aliás, de saneamento ambiental básico da cidade de Juazeiro do Norte. No que diz respeito ao saneamento básico, nós temos aqui um processo histórico de degradação ambiental, não somente no município de Juazeiro, mas também em toda a região metropolitana do Cariri. Há algum tempo atrás, Juazeiro tinha apenas 60% do saneamento básico feito. Isso, se for computado em termos de Brasil, é um avanço extraordinário. A cidade do Crato, por exemplo, 99% não existe saneamento. Juazeiro existe 60% de saneamento. Porém, o que é importante desses 60%? Apenas 22% da rede de esgoto está interligado à área de saneamento. Ou seja, existe mais ou menos mais de 40% que ainda estão colocando seus esgotos in natura. E esses esgotos in natura estão correndo para onde? Para a parte mais baixa da cidade de Juazeiro do Norte. E qual é a parte mais baixa de Juazeiro do Norte? É um cinturão verde, que nasce ali na divisa de Barbalha, que tem uma contribuição do Riacho dos Macacos, passa pelo Parque das Timbaúbas e deságua, não é, dentro do Rio Salgado. O senhor falou de uma dificuldade que se tem das políticas de saneamento básico acompanharem o crescimento de Juazeiro do Norte. Evidentemente, a gente sabe que o Juazeiro do Norte cresce muito rápido, mas eu queria saber assim, o senhor acredita que existe algum método, alguma coisa que o governo possa fazer, não só o senhor, mas em geral, que possa melhorar, possa acelerar esse processo de saneamento? Eu não só acredito, como eu estou convicto de que nos próximos 15 anos nós vamos ter uma revolução nessa área. Os recursos, eles existem. O que falta é prioridade das administrações. E não é somente de administrações municipais, principalmente a administração, uma política de governo capaz de modificar esses índices. Então eu não só acredito, se eu não acreditasse, eu não estava envolvido, a gente sabe das dificuldades que existem, né? Mas os projetos, eles já existem, eles estão em execução, inclusive, se vocês forem aqui perto do Rio Carité, onde o rio passa perto do Rio Carité, já está havendo um processo de drenagem, algumas áreas já estão feitos o saneamento, estamos discutindo, inclusive, o contrato com a CAGES, porque isso é uma administração compartilhada. Então, voltando e retomando, eu não só acredito, como eu acho que nós todos devemos nos organizar. Lá existe um Conselho Municipal do Meio Ambiente, existe um Conselho Municipal das cidades, existe um plano diretor das cidades, e esse decreto legislativo que vai reconhecer o plano municipal, ele é um indicador para que as prefeituras podem receber dinheiro. O remédio para o capitalismo é o veneno que a gente dá contra ele. Ou seja, se ao capitalismo interessa o dinheiro, entendeu? Para os municípios vai interessar quando os municípios começarem a ter os seus fundos de participações bloqueados, exatamente porque não investe nada em saneamento, porque quem não investir vai ter os fundos de participações bloqueados e, logicamente, um instrumento poderosíssimo de acompanhamento através do Ministério Público, através das câmaras municipais, através da sociedade civil organizada, sabendo e vendo ponto a ponto aonde esse recurso foi captado, aonde os projetos foram implementados e aonde as execuções vão se dar daqui para frente no médio e longo prazo. Qual os projetos que vocês têm para cada vez mais mostrar para a sociedade, mostrar com o povo, interagir com o povo do que é preciso fazer para que um todo se desenvolva? Nós achamos que sem esse conteúdo de transversalidade, sem esse acesso à informação e sem a conversão das pessoas, sem a mudança de comportamento e de hábito das pessoas, o poder público por si só ele não vai conseguir sair, tá? Então a questão da gestão ambiental, ela passa diretamente pelas futuras gerações, tá? Ela passa diretamente para as escolas. Por isso que a gente tem incentivado que cada escola, né, tenha o seu núcleo educacional.
Tá? Então, esse núcleo educacional chamado NEAS, que é o Núcleo de Educação Ambiental. Nós temos que lutar para que a produção ela tenha a responsabilidade de também reciclar o seu produto. Então, entre a casa do indivíduo, tá, que produz o seu lixo, é preciso implantar uma coisa chamada coleta seletiva de lixo, onde cada indivíduo vai poder fazer a sua reciclagem em casa. Posteriormente, a coleta domiciliar, onde os carros do poder público são responsáveis para fazer esse transporte. A coleta pública não pode ser responsável pelo lixo industrial. Quem produz o seu lixo é responsável pelo seu destino final. Na minha residência, eu já cheguei a fazer aquela coleta seletiva. Plástico, papel, metal, toda separada. E ao ver na hora da coleta, da hora do rapaz do caminhão, ele pega tudo e joga tudo junto. Por que não investir naquelas pessoas que vão trabalhar com aquilo? Eu acho que o processo de reciclagem ele começa no consumo. Tá? As mulheres e os homens hoje vivem numa sociedade consumista. Primeiro é saber o que vai consumir. Hoje, a natureza não aguenta mais essa sociedade de consumo. Antigamente, a sociedade era do tipo guarda, guarda, guarda. A mãe guardava os pratos que herdava do avô, que dava para os filhos. O pai herdava os móveis, não é, que os filhos adotavam e que os bisnetos e os netos iam ter. Hoje é só consuma, 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 consuma. Hoje você usa uma blusa, amanhã a televisão já coloca um tipo de moda diferente, todo mundo se veste de forma diferenciada, e se a gente for pegar aqui nesse estúdio aqui, o tipo de blusa que vocês vestem, com a tintura de cada um, com o tipo de tecido e com a variedade que existe, tudo isso é um consumismo desordenado, desenfreado, que tem a ver principalmente com a questão da coleta. Então não adianta apenas a gente instituir a coleta seletiva, porque é mentirosa, é falaciosa a história de dizer que a coleta seletiva e que a reciclagem vai resolver o problema do lixo das cidades. Não. No Brasil, não se chega sequer a 30%, porque grande parte desses produtos eles vão realmente para o lixo, porque não há capacidade de reciclagem. É por isso que existe uma coisa chamada política reversa, que é exatamente os meios de produção, tá? Eles, no momento que produzem aquilo, eles já têm um lugar destinado para que elas entrem nesse ciclo e nessa cadeia e os produtos possam ter mais durabilidade. Esse é o grande problema. As coisas hoje são chamadas e são produzidas para se acabar logo. É a chamada obsolescência planejada. Tá? Você compra uma roupa, compra um relógio, compra um sapato, compra qualquer tipo de artefato, até mesmo o celular. Ele tem um tempo de vida útil determinado e aqui dali é programado. Você mal tem um celular, 2 meses depois já aparece um S3, um S2, um S4, um S5, um S8 e daqui a pouco você está com um monte de carregador em casa, um monte de peças sem saber o que fazer, então é preciso que nós nos reciclemos também. A sua política é mexer com o bolso do indivíduo para ele se conscientizar, levar a sério mais essa questão ambiental, fazer com que ele veja que ele produzindo menos lixo, ele vai pagar menos impostos. Você acha assim que essa é uma saída para conscientizar mais as pessoas? Eu mudei muito essa questão da relação das pessoas com relação ao lixo. Na cidade de Juazeiro do Norte, como várias cidades do Brasil, como vocês próprios devem ter muitos terrenos baldios e as pessoas jogam lixo. E as pessoas criam entulho. E as pessoas criam lixões. Eu acho que aí tem que se aplicar uma multa. Tá? Existe sim a educação ambiental, existe. A gente sabe que aqui, não só no Juazeiro, mas em toda essa região do Cariri, tem uma tradição muito grande dos carroceiros. Essa questão do terreno, do terreno mesmo, abandonado assim, que tem perto das casas, é mais poluído pela questão do carroceiro. O carroceiro já virou uma questão já comercial, onde se paga um carroceiro para ele tirar o entulho da frente da sua casa e levar para um canto que ninguém sabe onde, que provavelmente é um terreno baldio. Como é que vocês fariam para não deixar de tirar o trabalho, de certa forma, que é um trabalho dos carroceiros, mas levar mais uma questão ambiental e ecológica para os carroceiros? Se você vai construir uma empresa, se você vai construir sua casa, você é responsável pelos resíduos sólidos da construção civil.
E você, como construtor, não pode depositar aqueles resíduos sólidos da construção civil, a areia, o barro e a pedra, na frente da sua casa, chamar um carroceiro e pagar. Tá? É preciso que a prefeitura também possa oferecer esse serviço para que você possa pagar e a prefeitura recolher e ela saber onde é que vai utilizar aqueles resíduos sólidos da construção civil. É preciso que você implique com quem produz aqueles resíduos sólidos para que ele contrate pessoas oficialmente licenciado pelo órgão ambiental, porque uma vez ele contratando aquela empresa licenciada, nós vamos ter a segurança de que você vai estar pagando e que aquele entulho, e que aquele monte de areia, que aquele monte de pedra não está indo sendo colocado no primeiro esgoto, na primeira vala, para provocar o grande problema das enchentes da cidade de Juazeiro do Norte. Então nós achamos que o carroceiro é um problema, mas não é um problema que seja causado diretamente por ele. Toda a estruturação ela é feita para quando os resíduos sólidos eles são coletados. O que o senhor faria para não conscientizar, mas sensibilizar a uma população que joga muito lixo, não na coleta seletiva, nem nos caminhões de lixo, mas no próprio chão? E aí eu quero difundir para todos vocês que estão ouvindo nesse momento, criei o hábito desde criança de quando chupar um bombom ou comer um chiclete, eu jogo o lixo no meu bolso. Então é preciso com que essa educação, ela parta da gente, e a educação é um processo contínuo. Nós precisamos investir cada vez mais, muito mais, nas futuras gerações. Queríamos agradecer a presença do superintendente da Autarquia do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte, Heraldo de Oliveira, e que se faça presente, Heraldo, na vida dos jovens. O que você tem a dizer com relação a seu cargo, a ser da administração do meio ambiente em Juazeiro do Norte, que possa encorajar os jovens a entrar nessa luta também? Conheço a forma como vocês trabalham. Existe uma coisa chamada Conselho Municipal do Meio Ambiente, pelo qual representa os segmentos da sociedade, lá tem todos os segmentos representados. Acho que o jovem é o futuro e a revolução e a mudança desse país. Bom, galera, o Vem Me Ver vai ficando por aqui. Não se esqueça, próxima semana estaremos aqui no sábado, no mesmo horário, para mais uma viagem incrível. Não se esqueça de participar do quadro Vem Dizer, que tratará a temática da acessibilidade. Mande também suas perguntas e seus questionamentos para a nossa página www.facebook.com/programa Vem Me Ver. Continue participando. Até a próxima viagem. Não jogue lixo no chão. Chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. O peixe que sai do rio, o amor que sai do peito,